Bom, primeiramente, obrigado pela participação de todos, pelo tempo. Vou apresentar o trabalho que eu tenho produzido junto com o professor Casanova, é, focando nos principais aspectos que a gente acredita que façam fazer sentido, essa pesquisa e tentar esclarecer qualquer tipo de dúvida que talvez o texto tenha trazido, enfim, e buscar, obviamente, junto com todas as opiniões, alguma melhora, melhor para melhor estruturar o trabalho, para melhor embasar o trabalho. Então, o nome ainda um pouco longo, mas acho que consegue contemplar tudo que a gente está querendo abordar, que é Orchestrating Multi-Agent Workflows for Accessing Heterogeneous Multimodal Data Sources. Então, basicamente, a ideia é fazer a proposta é um framework que ajude, auxilie a orquestrar esses múltiplos agentes que esses últimos anos, né, com o crescimento da IA, viabilizaram, né? Então, além disso, permitir acessar diversas diferentes fontes de dados, inclusive de diferentes modalidades, né? Então, imagem, texto, vídeo e etc. Então, esse seria o core do trabalho. Bem, cadê o parágrafo? Então, os tópicos que serão abordados, né? Fazer uma breve introdução, explicar o funcionamento do framework. Vou detalhar talvez um pouquinho mais dois pontos: o test decomposition e o result aggregation. É, Passar também por um experimento base que eu utilizei no texto, né? Então, tentando pegar os principais pontos que estão lá, e explicar também principalmente a questão do uso do banco de dados como um snapshot de um sistema externo, né? Isso vai facilitar bastante o teste. Eu acho que vou tentar deixar isso mais evidente, mais claro, e fazer considerações finais, né? Exibindo principalmente os próximos passos e o cronograma. Bom, então, como introdução, a tese a- tenta abordar, né, exatamente o problema de termos bases heterogêneas e de diferentes modalidades. Acho que esse é o core do que a gente tenta fazer. Quando a gente tenta fazer isso, alguns desafios logo de cara começam a surgir, né? Então, alguns problemas, alguns questionamentos que levaram a gente a escolher esse problema, né? Então, como é que eu vou organizar esse conjunto heterogêneo e de dados multimodais? Como é que eu vou recuperar a informação desses diversos sistemas e de forma útil, né? De forma relevante para o usuário? E um dos principais é como é que eu junto, né? Como é que eu vou juntar a informação que está numa imagem com informação que está em texto, informação que de repente eu peguei de um site estruturado ou de um site não estruturado, enfim, são diversos tipos de questionamento que, que essa proposta de tese busca resolver, né? Então, de novo, né, a proposta principal é o desenvolvimento desse framework e, e a arquitetura, né, tenta levar em consideração essa questão dos diferentes data sources, né, das diferentes fontes, desenvolver uma interface de fácil acesso a um usuário não especializado, ou seja, em linguagem natural. A gente pode comentar aqui que seria uma interface que todo mundo já está mais acostumado, seria uma interface parecida com a de um chat GPT, por exemplo. E como prova de conceito, a gente vai utilizar dados extraídos de rede social, de diferentes modalidades, para a gente conseguir provar, né? Enfim, pelo menos mensurar que os resultados são interessantes, né? Dado um conjunto de perguntas que a gente vai desenvolver e aplicar os testes. Então, começando a explicar o framework em si, que seria a parte principal. Então, olhando em alto nível, a gente tem dois usuários de níveis distintos. Um seria um usuário especialista, enfim, supondo que esse framework foi adotado por uma empresa, seria um funcionário da empresa mais especializado no sentido de dar manutenção a esse framework, e aí ele
conseguiria fazer tarefas mais administrativas e, por enquanto, além de, a gente não entrou no mérito, né, mas além de dar acesso a outras pessoas, né, a principal função seria tomar conta, do cadastro de novos agentes, né? Então, essa seria a interação maior que esse usuário especializado teria com o sistema. Então, se pensando num sistema HTTP, eu tentei botar aqui na destaque aqui é um web server, então, imaginando um sistema HTTP, tem uma rota exclusiva para um usuário Hum. especializado e onde ele faz o cadastro dos agentes. E o usuário final, que aí, obviamente teria o uso principal do sistema, né, a proposta principal do sistema, que seria ele fazer questionamentos em linguagem natural por um endpoint também dedicado e todo um fluxo depois dessa que se inicia com essa pergunta acontece por debaixo dos panos para vários vários sistemas são requeridos, né, são recuperados, junções acontecem da informação até finalmente devolver para o usuário algo que o framework acredita que seja relevante. Então, tem algumas etapas aí, principalmente que a gente vai passar, que é a decomposição da tarefa, a comunicação, que foi algo que a gente, que já existe, né, mas é algo que a gente tentou fazer de forma distribuída, para exatamente para viabilizar o crescimento desse número de agentes que o sistema pode, né, dar conta, né? E, por último, a agregação do resultado. Então, explicando a primeira caixinha, né, que é a única que o usuário especializado utiliza. Então, basicamente, o importante aqui é o cadastro do novo agente. Então, o conteúdo que ele vai formar o sistema é o nome do agente, que, enfim, tem que ser único, né? Eu acabei não botando, mas espera que seja único. É, não é obrigatório, mas enfim, seria interessante. Uma descrição em linguagem natural da proposta e da capacidade do agente, né? O que que ele pode recuperar de informação, basicamente seria isso. Um endpoint que permita a conexão com esse agente. Aqui entra um pouco do MCP que talvez vá crescer ao longo do desenvolvimento, mas por enquanto o MCP está bem restrito a esse JSON schema, né? Que o JSON schema do MCP é bem rico de informação. Então, esse JSON schema a gente vai passar para o cadastro do agente, mas a princípio as conexões feitas com os agentes a gente tem que se testar. Por enquanto, nos testes, nos experimentos vão ser via HTTP, mas talvez a gente possa extrapolar um pouquinho para testar o MCP mais completo, para ver se ele de fato é mais robusto. E opcionalmente, o candidato pode sugerir uns hints, né, o candidato, desculpa, o usuário especializado pode sugerir umas dicas pro agente do que ele acredita que aquele agente, que o agente que ele está cadastrando possa atuar, né? Os tópicos que o agente pode atuar. Isso seria mais para ajudar, mas quem define de fato o que vai ser feito é esse aqui, o Topic Categorization Agent, tá? Então, basicamente, aqui está o desenho do fluxo, né? Ele faz um post para uma URL, como eu falei, é um sistema HTTP, passa no body todo esse payload que eu apresentei. Esse primeiro, esse agente roteador, né? Basicamente, na verdade, desculpa, basicamente seria uma rota, né, da HTTP que faria algumas coisas, né? A primeira coisa seria essa adição do agente, então o agente é adicionado automaticamente. Então, a adição do agente nesse banco de dados para agentes e tópicos, e depois ele é passado, né, pro agente de categorização de tópico, e aí esse agente é que faz o trabalho principal, que ele faz uma consulta para ver quais são os tópicos existentes, e aí ele começa a pensar se faz sentido criar novos tópicos para atribuir a esse novo agente, se ele pode atribuir a tópicos já existentes ou se ele atribui a múltiplos tópicos. Então, assim, é algo que a gente tentou fazer mais flexível. Eu vou explicar um pouquinho melhor no próximo slide. É, isso, então, o que eu já estava falando, né? Então, a gente tentou deixar
essa parte bem flexível. Inicialmente eu estava deixando mais restrito, e depois de algumas conversas com o professor Casanova, a gente optou em deixar, imaginando que é um banco de dados relacional que está tomando conta, que está auxiliando a aplicação. Então a gente pode imaginar um relacionamento de N para N entre tópicos e agente, né? Uma tabela de tópico, uma tabela de agente. E então tópicos podem estar relacionados a múltiplos agentes e agentes podem estar relacionados a múltiplos tópicos. Então é algo bem flexível nesse sentido. É, e eu tô toda hora dizendo, Agents and Topics Database. É mais para facilitar o entendimento, mas a gente pode imaginar que é uma instância de banco de dados única e tem um esquema dedicado aos tópicos e aos agentes cadastrados no sistema, tá? E então o, o Topic Categorization Agents nada mais é do que uma chamada a uma LLM, um, um, um prompt bem definido, bem estruturado e enriquecido dos agentes dos tópicos atuais existentes. Exatamente, e com algumas definições do que ele pode fazer. E são os três pontos que eu já mencionei. Ele pode associar o novo agente apenas um tópico, a múltiplos tópicos, ou ele pode criar um novo tópico para isso. Agora vamos para a parte de decomposição da tarefa, que é uma das partes interessantes. É, Aí agora toda a conversa passa a ser referente ao usuário final, né? Então, o usuário especializado tem uma caixinha pequena, digamos assim, no sistema, importante, mas pequena, mas a principal é a interação do usuário final. Então, o usuário final ele manda a requisição, manda a demanda dele por esse endpoint barra threads. E aí ele pode ser uma thread já existente. A ideia, já explicando a parte visual, de fato é bem parecido com a interface do ChatGPT. Então você tem um histórico de várias conversas, que eu estou chamando de threads, e aí ele pode iniciar uma nova thread. Se for o início de uma nova thread, nessa chamada ao endpoint, o thread ID vem vazio. Se ele já tiver existente, ótimo, eu passo o thread ID e aí eu já consigo pegar o histórico da conversação para enriquecer os agentes, tá? Então, além da demanda, obviamente. Então, basicamente, o agente. Então, aqui de novo é a rota, né? Ou seja, aqui é o endpoint HTTP, o que está em verde, e os que estão em azuis são de fato os agentes desenvolvidos. O agente iterativo, é, a função dele é basicamente definir se a demanda que está vindo pode ser resolvida pelo sistema, se está clara, se está sem ambiguidade e etc. Então, ele tenta mensurar a coesão da pergunta e qualquer problema que ele identifique ou algum esclarecimento que ele veja que é necessário ser feito, existe todo um fluxo de volta, né, que a gente chamou de clarification. Então, o usuário pode ficar preso, né, nessa rota, né, nessa interação, né, inicial até 5 vezes, mas isso é totalmente ajustável. Mas a gente acredita que em 5 o agente consiga definir bem qual é a demanda em si do cliente. Então, assim, o importante é essa demanda recebida e o agente interativo já faz algumas modificações dessa demanda, tudo visando torná-la mais clara. E aí, de fato, vem para o Demand Categorization Agents, que, se vocês perceberem, é parecido com a categorização de tópico, tá? Mas a diferença é que eu estou primeiro categorizando uma demanda que veio do usuário, eu não estou categorizando um agente, e a saída, ele não pode criar novos tópicos, né? Ele tem que necessariamente atribuir a um ou mais tópicos existentes. Então, essa é a diferença, mas basicamente eles são dois agentes que são chamadas a uma LLM com um System Prompt bem estruturado. Então, eles são similares nesse sentido. É, e aí, o que acontece, né, com essa flexibilização entre o relacionamento de agentes e tópicos, a gente permite que a demanda única, né, inicial, possam virar várias mensagens na fila, né? Então, no final desse fluxo aqui, então esse fluxo aqui até
entre o web server até aqui o Demand Categorization Agent é um fluxo síncrono, e aí a gente começa uma parte assíncrona, que é a publicação dessas mensagens, ou seja, dessa demanda inicial, a gente transforma em várias mensagens num broker. Tá? E aí começa a parte assíncrona do framework. Tá? Então, aí aqui só mostrando que pode acontecer um fan-out, né? Então, a mensagem original pode ser expandida em múltiplas. Então, aqui o Thread ID, é, junto com a demanda e com os tópicos associados, é, vão virar, cada um vai virar uma mensagem Thread ID, demanda e tópico. Então, eu já expandi por tópico. Só que lembrando que cada tópico pode ter relacionado a ele múltiplos agentes, então a gente ainda expande para agentes. Então, antes de publicar no broker, acontece essa expansão das mensagens. Então, uma demanda inicial, por exemplo, podem virar uma, duas, três, quatro, cinco mensagens no broker. Então, essa é a ideia de expandir. Aqui é um exemplo já de uma parte do sistema que está funcionando, que é de Clarification Path. Então, aqui, o sistema está em português, tá? Por isso que o print está todo em português, mas é facilmente trocável para inglês. E é engraçado que está em português por causa de uma linha no final de cada instrução dos múltiplos agentes, né? Então, toda a instrução para os agentes está em inglês, mas no final a gente diz que a conversação é em português. Então, aqui eu peguei bem cara do ChatGPT, como vocês podem ver, as diversas conversas feitas, e uma delas tem um fluxo de clarification. Então, eu começo perguntando qual o público que frequenta o meu estabelecimento. Eu estou logado como se fosse um shopping, tá? Que é o Cadê o nome do shopping? Balneário Shopping. Foi um perfil que eu já peguei dados do Instagram, por isso que eu tenho algumas informações sobre ele. Então, qual o público que frequenta meu estabelecimento? E aí, como o agente interativo detectou, a sua pergunta está um pouco vaga, e aí ele faz é, levanta algumas possibilidades para o usuário, e, né, tipo, o que que você está buscando, né? Ou se você está buscando uma outra análise, e aí eu respondo, você vê que a ideia aqui de fato foi exercitar esse agente. Então eu dei respostas bem diretas, assim, idade e gênero dos seguidores do meu shopping, né? Eu nem expliquei o que eu queria, só botei os pontos que eu queria. Na verdade, eu nem respondi muito bem o que ele me perguntou, isso que eu quis dizer. E aí ele já falou, beleza, é suficiente. Com a primeira parte que você me mandou junto com essa, ele já entendeu que ele precisa fazer meio que uma análise da faixa de idade enfim, dos dos seguidores do shopping, enfim. E aí ele chegou à conclusão que a faixa etária média é de jovem adulto, entre 20 e 30 anos, parece ser a predominante nesse shopping. Então, só para mostrar como o Clarification Path funciona, então aqui eu tive um fluxo de retentativa, a gente pode ter até cinco, mas é totalmente adaptável. É, continuando aqui, né, com a parte assíncrona agora, é, a execução recebe, né, as mensagens previamente calculadas pelo Task Decomposition Stage, né, pela etapa anterior, e as mensagens são consumidas por um agente de execução, Agent Runner, e, e ele aqui, pensando no desenvolvimento Python, é como se ele fosse quase uma factory, né? Ele instanciasse, ele é responsável por pegar as mensagens, e ele já instancia corretamente qual é o agente que tem que ser executado, né? Então, se é um agente que vai recuperar texto, se é um agente que vai recuperar imagem, enfim, ele todo já tem, ele é meio que uma classe base, e ele tem as especializações embaixo. Então, esses retrieval agents que eu chamo aqui seriam especializações que o agent runner é capaz de instanciar. E aí cada retrieval agent retorna um JSON, né, um JSON payload estruturado, que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente. Aí a parte síncrona, vou explicar muito brevemente. Então, basicamente, o usuário fica batendo depois que ele manda a pergunta, ele fica batendo fazendo um GET agora, né? Antes era um POST, para o endpoint thread slash, né? Thread barra thread ID, que é a conversa que ele tá. E aí eu fico dando
a cada X segundos eu fico consultando o banco de dados para ver se a conversa retornou um resultado final, né? Então, aqui na etapa final, depois que a parte assíncrona acaba, o agente coordenador finalmente armazena o resultado final dentro desse Control Flow Database. De novo, estou chamando de database, mas pode ser um esquema dentro de uma instância única do banco. E aí ele appenda toda a conversação final com o usuário. E aí o usuário finalmente tem a resposta do sistema. Então, um ponto importante que a gente tá, que a gente decidiu tomar é que intencionalmente a gente vai restringir o framework para textos e imagens, né? Poderiam ter outros tipos de modais, como vídeo, enfim. A gente vai focar em texto e imagem, e principalmente imagem que seja possível extrair texto. Tá? Isso É, também mais à frente a João, gente comenta. cara, eu Oi, posso fazer só uma perguntinha? Desculpa interromper no meio da claro. apresentação, mas é que para mim às vezes fica algumas coisas meio desconectadas porque eu não estou acompanhando o trabalho, e aí até para facilitar o meu entendimento, sei lá, me ajudaria, né? É, Uhum, uma coisa que eu estou tentando captar da tua apresentação, João, é a motivação de por que arquitetura multiagente. É uma questão de especialização dos agentes, procurar texto, procurar vídeo, procurar áudio, é diferente entre si as atividades, ou é uma questão de desempenho? Preciso de muitos agentes para distribuir a carga de processamento, né? É, Você comentou aí rapidamente, tem um agente que vai procurar texto, um agente que vai procurar vídeo. uhum, Mas como é que isso casa com a distribuição de tópicos? Porque tópico, para mim, parece textos médicos, textos de venda, textos de científicos, textos. Quer dizer, eu estou com dificuldade de entender como é que a estrutura de tópicos se casa com agentes quando esses agentes são especializados por modal de documento. Então, isso me tá, ajudaria. Isso. beleza. A ideia, de fato, é meio que fazer uma interseção entre tudo isso que você falou. Os tópicos é algo mais semântico. Então, não necessariamente é um assunto, de fato, que o sistema, digamos, dá suporte e que diversos agentes podem responder por esse assunto, semanticamente falando. Os agentes em si, eles já são mais atrelados a como eles vão recuperar o dado. Então, o agente sabe qual é a fonte de dado que ele vai extrair, consequentemente, ele sabe qual o tipo de dado que ele vai trabalhar. Então, ele sabe que, eu dou o exemplo mais da frente, né? Eu vou tomar conta das publicações. Publicações envolvem mídia. Então, eu sou um agente que provavelmente eu tenho que, além de extrair o texto da publicação, eu consigo extrair a mídia, que foi publicada, né? Se for um vídeo, se for uma imagem. Então, ou seja, o agente, dependendo da fonte, ele vai tratar os dois, ele vai tratar meio que ele sabe qual assunto que ele está lidando e principalmente ele sabe a modalidade que ele precisa extrair a informação, e o tópico fica algo mais na casa, mais semântico mesmo, por isso que ele é mais genérico e por isso que existe uma etapa que a gente associa tópicos a agentes, porque exato, Uhum. a gente vê que tem um ganho em descasar os dois. A gente poderia ter só os agentes. E aí, basicamente, a gente trocaria, né? Em vez de associar a demanda do usuário aos tópicos, a gente associaria direto a demanda aos agentes, e ponto final. Mas a Então, gente os acredita que tem uma tópicos têm uma flexibilidade maior. especificidade sobre como a gente vai agir, em que lugares o agente vai procurar, como ele vai tratar aquela busca. O tópico, não entendi o início, desculpa. O tópico quer dizer, procurar texto é diferente de procurar imagem. Procurar documento científico é diferente de procurar anúncio de venda.
Uhum. Então, os tópicos têm a ver com a especificidade da busca pelo agente, é, Não, é mais sobre o assunto mesmo. Por mais sobre o exemplo, assunto. é mais sobre Não o tem a ver assunto. sobre a modalidade da Não, busca. não, exato. O tópico, por exemplo, eu posso ter associado agentes que. Eu posso associar, por exemplo, dois agentes ao mesmo tópico, sendo que um agente ele vai procurar em fontes de imagem e o outro agente vai procurar em fontes de texto. Isso é possível. Então o mesmo tópico tem dois agentes diferentes, porque tem Pode. complementos diferentes daquela busca. Isso, isso, Entendi. Entendi. isso. Tá? Eu acho que Eu- o tópico, ele é especialista, é o agente especialista tanto em tópico quanto no tipo de dado que ele vai pesquisar. Sim, Então agora eu estou entendendo. então não é só semanticamente o agente falando com o tópico, né? E também é aquele tópico que é tipo medicina, mas esse banco de dados eu vou pesquisar raio-x, imagens. É Entendi. isso, né? Isso, É. isso, isso. Exato, o tópico em si, o que eu quis dizer com semântica, é porque ele só tem um assunto. E aí a associação, aí podem ser feitas a agentes que vão procurar imagem, como você falou, ou agentes que vão procurar numa base de texto. Como Então, é que é? essa Hum, distribuição dos tópicos possíveis tem a ver com as habilidades do acervo de agentes que vai ter nesse framework. Isso, isso. Entendi. Mas que aí perguntando, voltando à pergunta original, ele também ajuda a escalar, né? Meio que a gente está quebrando Não, tudo bem, responsabilidades, tudo né? bem. Mas o foco principal é isso, é meio que aumentar o leque dos agentes e utilizando essa ideia dos tópicos, seria mais ou menos isso. Tá, então eu não posso ter qualquer distribuição de tópicos. Tem que ser uma distribuição de tópicos que case com as habilidades também de cada agente. Isso, Entendi. sim, Entendi. beleza. É, Acho que eu estava aqui. Então, voltando, né? O framework, né, intencionalmente, isso eu comentei, né? A gente vai focar mais na parte textual. E, e, e sobre essa etapa de result aggregation, isso, ela tem um diferencial das outras, né? Enquanto as outras focam mais no roteamento e na execução de tarefas, é, o aggregation tem um desafio maior, né? Que ele busca fazer o alinhamento semântico, um controle de qualidade e sintetizar toda a informação dos diversos modais, dos diversos agentes para o usuário final entender, né? Então ele tem essa é uma das partes mais interessantes do framework, né? Então, falando um pouquinho dos retrieval agents, né? O que eles adicionam nesse JSON final que auxilia os agentes de agregação, né? Eles guardam, né, a informação canônica, né? Ou seja, a informação que o agente está trabalhando em cima, ou seja, a informação original, sendo texto, né? Ele armazena também já aplica uma normalização, né, bem clássica de sistema de busca, né? Então ele tenta botar tudo no lowercase, tirar acentuação, aplicar stop words, fazer lexema, enfim, fazer diversas cálculos, né? Enfim, diversas ações em cima desse texto canônico para facilitar a busca no momento futuro ou para facilitar também a associação com outros resultados. Ele faz o que eu chamei aqui de semantic index, né? Ele faz o chunking do texto. Então, isso é bem interessante, porque na hora da implementação, esse algoritmo que faz o chunking vai totalmente influenciar no resultado final. Então, eu não posso fazer chunking nem de pedaços muito pequenos, mas também não posso fazer do documento inteiro. Eu tenho que pensar exatamente quais pontos são mais relevantes para a gente fazer uma quebra e para a gente armazenar esses embeddings. Tá? Então, a ideia aqui, de fato, aqui eu chamei de semântico porque no final a gente vai gerar vários embeddings associados ao texto, né? E aí o embedding guarda uma carga semântica que foi que o modelo aplicado para a geração dos embeddings ele ajuda a trazer essa carga semântica. E por último, o provenance, né? Ou seja, o tracking da onde vem aquela informação.
né, que também pode ser utilizado para um cálculo de confiança, né? Ou seja, se posso ter, conforme o uso do sistema vai acontecendo, eu posso dar notas maiores, né, enfim, para fontes que eu acredite serem mais fidedignas do que outras, né? Então, lembrando que os agentes podem bater em múltiplas fontes, então eu posso ter fontes mais interessantes do que outra. Então, isso pode ser utilizado no cálculo no score de resultado para o usuário. É, eu acabei repetindo nessa parte de priorizar como a gente prioriza lá a geração do texto, né? Então aqui o matching também vai ser priorizado a parte textual. Então a- o sistema, pelo menos os que a gente vai usar agora para exemplificar, para experimentar, a gente vai pegar os sistemas que trabalhem com imagens que tenham texto, ou imagens que sejam descritíveis, né? Então eu tenho uma imagem, eu boto um modelo para descrever a imagem. Ou seja, eu não vou estar fazendo o embedding da imagem em si, eu vou estar fazendo o embedding da descrição que o modelo fez daquela imagem. Tá? Então, isso foi um foco que acho que vai facilitar no momento que a gente for fazer as avaliações de performance, que eu vou conseguir ver de fato o texto, e não vou ficar só nessa comparação de imagem, né, de embedding da imagem. Então, acho que de fato vai ajudar a gente a fazer mensurar como é que o sistema está funcionando. É, Isso, então, obviamente, vou precisar de um agente que faça especializado em descrição da imagem. Então, nessa etapa aqui já de agregação, né? Então, a gente tem o Agent Runner, que devolve os Agent Runners, desculpa, devolvem os seus respectivos payloads que são inseridos de volta, né, na mensageria como resultado final. E, e aí aqui o Coordinator Agent que acaba explodindo, né? Inicialmente ele era uma caixinha e a gente explode ele para vários agentes, então ele fica monitorando a fila de resultados e quando o resultado chega ou quando os resultados chegam, ele já passa para os diversos agentes especializados nos tipos de agregação, tá? Aqui, esse de agregação de imagem, como a gente falou, inicialmente a gente não vai dar suporte, vai ser mais o, o agente de agregação em texto e o agente que fez a tradução de imagem para texto, né? E aí a gente faz a sumarização e finalmente devolve o resultado final para o usuário. Esse Mas e fluxo tradução de imagem para texto está no escopo do teu trabalho? de imagem para texto, sim, sim. A gente vai pegar modelo existente, né? A gente não vai. A ideia não é focar nesse modelo específico, né? A ideia é pegar um modelo existente e utilizar, basicamente. Uhum. É, E aí, aqui vale só ressaltar que tudo isso que eu vim mostrando sobre na parte assíncrona, que está sendo utilizado um broker, a gente pode usar o Redis, por exemplo, já falando um pouco de implementação, ou a gente pode usar inclusive o próprio Postgres, né? Podem ser duas tabelas que fazem todo esse controle de fluxo. Inclusive o Postgres dá suporte ao protocolo PubSub, que era o que a gente está pensando em implementar. E esse é um ponto interessante. Obviamente, essa decisão de usar match em texto vai de acordo com a base que você está trabalhando, com as fontes que você está trabalhando. Se você tem uma fonte que é muito, muito, muito mais para imagem, de repente não faz muito sentido você usar um modelo que descreva a imagem para você fazer o match em texto, quando você poderia já fazer segmentação da imagem e analisar os chunks da própria imagem. Tá? Então, de fato, essa decisão de usar texto acaba restringindo um pouco as fontes que a gente vai utilizar, que tem que ser majoritariamente de texto, ou que façam mais sentido para isso. Então, finalmente, a partir de experimentação, no texto disponibilizado, a gente listou, né, 20 perguntas, né, a gente tentou quebrar em dificuldade, né, enfim, perguntas que deem para fazer de uma vez só, algumas que exijam múltiplos agentes respondendo, algumas só texto, misturando texto com imagem, limitação de data, enfim, e essa variação semântica de sinônimo e palavras próximas. E a gente pensou nesses quatro quesitos e elaborou
três categorias de complexidade, né? Fácil, médio, difícil, e, obviamente, perguntas fora do contexto, que deveriam ser, por exemplo, travadas pelo agente interativo logo de cara, né? Então, esse aí seria mais para exatamente testar esse agente de borda, né? Que é o agente interativo, né? Que ele já bloqueia de antemão perguntas que talvez não façam sentido ou que a gente não consiga responder. Se ele deixar passar, é algo que a gente tem que ver se o sistema é capaz de resolver, né? De repente retornar uma resposta vazia e saber como responder isso para o usuário. E aí, como eu falei, existe essas duas abordagens, né? De pensando mais agora no exemplo usando de redes sociais, que foi o que a gente montou, a gente poderia pensar que os agentes poderiam rodar, né, em tempo de execução e fazer pesquisas, né, varrendo a rede social, mas isso seria desafiador por diversos motivos. Primeiro, o tempo de extração dos dados demoraria e seria muito suscetível a erros de conexão e etc. Então, um dos motivos foi, vamos persistir isso no banco de dados. Então, por isso, a modelagem aqui do banco para esse teste de redes sociais. E, e aí, cada agente mapeia, né, cada retrieval agent acaba mapeando um conjunto de entidades, né? Então, se eu quero, como eu dei o exemplo até anteriormente, eu quero um agente focado em publicações. Então, ele vai bater mais em dados de tabela de publication e mídia, que a mídia é a que fornece o dado de foto, de vídeo, etc., né? Então, ele vai mais utilizar essas duas entidades aqui. Eu quero saber mais dados do perfil, biografia, etc. Então, ele vai bater mais na tabela que eu chamei de usuário aqui, que poderia ser chamada de profile. Eu quero saber comentários no meu perfil. Então, tem que bater um pouco nessas três aqui, né? Pegar o seu perfil, as publicações relacionadas ao perfil e finalmente chegar nos comentários. Quero saber quem deu like, enfim, essa associação de usuário, publicação e quem deu like. Quero filtrar por publicações específicas, né? O exemplo que a gente trouxe no texto, normalmente os restaurantes disponibilizam um menu através de stories ou de highlights. Então, a gente vai ter que bater na de publicação, mas na especialização dela, na tabela de stories ou na tabela de enfim, de postagens, etc. Então, assim, a ideia desse banco é, de fato, facilitar o teste, ou seja, existe já um script que rodou durante um período de tempo e extraiu bastante informação para esse banco de dados. Com essa modelagem, a gente vai mapear agentes especialistas em cada uma das entidades e aí vai tentar fazer essa distribuição de tarefas para ver como é que ele distribui e depois para ver como é que ele agrega as informações trazidas. Acho que aqui já expliquei quase tudo, aí falta essa parte do aggregation, eu já mostrei no slide anterior, né? Então, agentes especializados em agregação para texto, para imagem e para texto e imagem, né? Esse de imagem, como eu falei, a gente não vai trabalhar no primeiro momento. E aí, usando, como está no texto, né? Uma, uma pergunta das 20, né? A gente escolheu uma pergunta que a gente acredita que exercite bastante o sistema, considerando a trajetória regular, né? Ou seja, não tem aquelas voltas que o clarification path pode gerar, né? Que eu mostrei até no print do sistema, e considerando um cold start cenário, ou seja, eu não vou fazer o reg agora, né? Então, o reg seria para me utilizar. Tendo em vista que está vindo uma pergunta muito similar à que eu já respondi, eu poderia enriquecer. Então, a princípio, vamos considerar que o sistema está iniciando, então não tenho exemplos suficientes para fazer um bom reg, vamos só pegar a demanda do usuário e passar direto pro, pro agente interativo. E aí ele define o que tem que ser feito. Né, então, aqui eu tentei colorir para exatamente diferenciar os pontos interessantes da pergunta, né? Então, quais são os restaurantes italianos próximos a mim e quais são os pratos que eles oferecem.
Então, Italian entra como, enfim, uma especialização, né, do que o cliente está perguntando, né, que é sobre restaurantes. Near me é algo interessante para parte de geográfica e dishes offer, né, tipo, então, quais são os pratos oferecidos, né? Então, existem algumas entidades que conseguem ser destacadas nessa frase. E aqui um exemplo de como é que seria a saída do agente de categorização, né? Então aqui está a demanda original. Perceba que a demanda original já é um pouquinho diferente da pergunta que o usuário mandou. Esse é o agente interativo fazendo o papel dele, né, de tentando deixar a pergunta menos ambígua. Aqui ele já pegou a demanda original e já atribuiu a um tópico. Então esse aqui é um exemplo de tópico, tá? É, descoberta de restaurante, né, seria um tópico. E, e aí, associando a isso, ele também já monta uma demanda focada, baseada na demanda original. Então, assim, todos os agentes, mesmo que eles sejam, mesmo contando que eles sejam especialistas num determinado assunto, eles recebem o conteúdo total. A gente acredita que isso pode trazer benefícios em algumas etapas do agente, tá? No quesito de contexto. Mas, além disso, ele também vai com a demanda específica para ele. Então aqui, ó, find Italian restaurants near the user's location and list the dishes offered by each restaurant. Então essa é a demanda original. O foco desse daqui, como ele é descoberta de restaurante, identify restaurants of Italian cuisine. Então o foco dele é menor, né? Só nos restaurantes italianos. Ah, então os tópicos é que tem a ver com a habilidade do agente, né? É quase que um para um, né? É que na verdade esse tópico de descoberta de restaurante, vários agentes podem responder. Talvez nesse exemplo que a gente está montando de rede social venha a ser um. Mas ele poderia bater em outros locais, né? Se eu tivesse, eu tenho um agente que procura no Instagram, mas eu também tenho um agente que procura em outra rede social. Então pode ter um outro agente especialista. Eu tenho um agente que bate na API do Google. Então ele vai bater na API do Google. Então por isso que acaba que fez sentido a gente quebrar em N para N, né? Tipo tópicos e Entendi. agentes. É, aí então aqui, né, nesse caso aqui desse exemplo, a gente o, o, o agente que pega a demanda e categoriza, né, e associa um tópico, ele associou a três tópicos distintos. É descoberta de restaurantes, filtro geoespacial, e recuperação de menu. Tá? Então aqui ele faz basicamente a mesma coisa que eu expliquei mais em detalhes aqui para o primeiro tópico, né? Ele sempre passa uma demanda específica para o agente. Mas É, sim, de alguma forma, busca de restaurantes. Eu tenho agentes que fazem busca de restaurantes. Os agentes que fazem busca de restaurantes não vão fazer filtragem geográfica, não vão buscar menu. Agora, um agente que faz busca de restaurantes, um consulta no Google, outro consulta em Instagram, outro faz de outra forma, mas todos fazem busca de restaurantes, descoberta de restaurantes. é que eu posso ter, por exemplo, um agente mais genérico. Por exemplo, vamos supor que esse exemplo do busca no Google seja um agente super genérico. Então, meio que ele pode se associar a vários tópicos. Meio que por isso que a gente manteve essa volta também, permitindo que os agentes se associem a vários tópicos. Eu iniciei exatamente com esse pensamento. Falei, vamos pegar tópico se relacionando a N agentes. Mas aí depois, quando você começa a permitir uma flexibilização de agente, que é o que existe hoje, os agentes podem ser genéricos, então de repente vale a pena associar esse agente várias vezes a vários tópicos. Entendi, entendi. E aí acaba que fica essa volta N para N. E eu me confundi bastante no início. Foi até uma conversa longa que eu tive com o professor Casanova, que a gente ficou vendo se faria sentido. E no final das contas, acho que faz. Talvez Uhum, para esse exemplo fique um para N, mas uhum, para um sistema mais robusto faça sentido ser N para N. entendi. E aí, que já na reta final aqui da apresentação, é, pegando as imagens
que eu trouxe, né, que é um exemplo de como o scraper persistiu os dados, né, no banco de dados, né? Então ele pegou, por exemplo, perfis, né? Então aqui é um restaurante italiano, e aí ele pega informações genéricas na página principal do restaurante, pega o nome, pega quantas postagens, número de seguidores, número de pessoas que segue, detalhes do restaurante na bio, né, que ele fornece, enfim, pega logo, pega várias informações. Então isso aqui fica armazenado na entidade profile, né, que eu chamei de user, por exemplo, mas ele também extrai outras informações. Então aqui, ó, esses são essas bolinhas aqui rosas, que nesse caso o restaurante que escolheu ficar todas iguais, esses aqui são os highlights, né? Highlights nada mais são do que stories, né? Ou seja, informações que expiram depois de um certo tempo, que eles resolveram deixar ali para sempre, né? E ficam como destaque do perfil dele. Então é um story que fica aqui salvo. E nele você consegue encontrar, por exemplo, o menu executivo. E nesse daqui, nesse é o primeiro. E no último highlight você consegue encontrar os horários de funcionamento. E aí você vê que esse de horários, na verdade, são dois stories, né? Ele mostra os horários do salão, ou seja, do estabelecimento, e no outro ele já mostra o horário do delivery. Então, assim, existe uma complexidade um pouco maior de extração de informação desses highlights. Eu tenho que varrer os highlights e pegar essas informações. E aí, como é que eu pegaria essas informações, né? Como eu falei, a gente vai trabalhar com imagem, mas a ideia principal é extrair o texto da imagem. Então, o modelo, primeiramente, extrairia o texto em si, o que ficaria registrado nesse canonical text, tá? Então, aqui, basicamente, é o texto extraído direto da imagem. A gente pode usar aqui, por exemplo, para quebrar em chunks, a gente poderia usar, tipo, as quebras de linha, que foram identificadas pelo ACR, que é mais ou menos aqui o que foi feito, tá? Então ele quebra em diversos chunks aqui. É, e por último, ele faz os embeddings desse chunk. Então a busca vai poder ser é, a nível de texto, né? Aqui eu pulei a parte faltou botar. Aqui é o canônico. Antes de partir para o semântico, entre o canônico e o semântico, ele tem o léxico, né? Então ele pega o canônico e já quebra fazendo a limpeza clássica do sistema de busca, né? Então bota tudo, normaliza, etc, etc. Essa normalização já vai ser utilizada para busca, assim como o semântico, que é a quebra de chunks e comparação de embeddings. Então você vê que um, uma imagem pode gerar vários embeddings, porque é meio que uma associação de um para um com os chunks, né? Então, o número de chunks representa o número de embeddings gerados. E aqui eu digo qual modelo. A ideia do modelo é que quando a gente gera embeddings, a gente fica preso a um modelo. Mas se o sistema quiser evoluir com o tempo e quiser usar outros modelos, aí eu preciso ter o registro de qual modelo para eu comparar os embeddings corretos. Senão eu vou estar comparando maçã com banana, né? Ou seja, embeddings gerados por modelos diferentes não tem como serem comparados. Tá, e aí, finalmente, as conclusões, algo que a gente pode fazer para melhorar o sistema, a parte do usuário especializado no futuro, a gente pode tirar essa dependência de ter um usuário especialista. E aí agentes passam a se conectar diretamente com a aplicação. Então, se a aplicação começa a dar suporte, por exemplo, à conexão via MCP, ou seja, a aplicação começa a poder ser encontrada. E depois que ela é encontrada, ela consegue abrir alguns endpoints para um cadastro de novos agentes. Então, seria uma comunicação via MCP ou até de agente com agente. Então, seria entender melhor o funcionamento do MCP versus do agent to agent, né? São dois protocolos distintos, mas que de repente poderiam ser utilizados para um cadastro automático de agentes na aplicação, sem necessidade de uma intervenção humana. Tá? Então, esse seria um ponto. É, os pontos de destaque assim que a gente pensa em dar na parte escrita de como contribuições principais seriam a tarefa de decomposição da demanda original,
né, que é um papel, que tem um papel fundamental ali. Se eu consigo associar a demanda aos tópicos corretos, provavelmente eu vou ter uma assertividade maior, porque eu vou invocar os agentes que melhor vão me atender e a resposta tende a ser melhor por isso. Então, esse entendimento da demanda e quebra em tópicos é um papel meio que principal do sistema. E assim como, obviamente, e talvez seja esse o mais desafiador, é a agregação dos resultados. Então, tipo, pegar essas múltiplas modalidades, né, texto, imagem, e unificar fazer a comparação, fazer o matching, ranquear e finalmente botar tudo unificado e entendível para o usuário, né? Então, essa é a etapa que talvez vai dar mais trabalho de desenvolvimento. Mas ali, volta ali um minutinho, não é isso? No teste de decomposition, quer dizer, não só a decomposição em tarefas, mas como o método de busca de cada uma dessas tarefas é uma contribuição de vocês. Sim, sim. Aquela busca de restaurantes, vocês vão propor o método de buscar restaurantes nos seus vários agentes. De buscar menu, vocês vão propor um método para recuperar É, o menu é dos porque restaurantes. é porque nesse caso dos agentes, a gente acabou optando por essa forma de fazer um snapshot da rede social e pegar informação no banco de dados. Mas essa de fato não é a parte principal, né? A ideia é que o framework receba agentes já implementados. Então a implementação do agente fica a cargo, enfim, do desenvolvedor do agente, né? Mas no Então, trabalho de vocês, vocês vão propor uma implementação qualquer de uma tarefa dessas. vamos, sim, sim. Então, eu acho que faz parte da contribuição de vocês. Explicar como De está como recuperando, né? realizar Como cada cada tarefa. agente pode Mais ser. adiante, Sim, alguém vai poder estender, aumentar, modificar, mas eu acho que faz parte da contribuição. sim, Mesmo que seja exato. um pontapé inicial, uma sugestão, mas vocês vão propor alguma coisa inicialmente. Sim, Eu acho que poderia entrar como contribuição, né? Não não, sei o que perfeito, vocês entendi. acham. Eu acho que faz sentido. E aí, qual o foco, né? Até julho, extensível mais alguns dias, seria basicamente finalizar a implementação. Já tem uma parte implementada daquele print que eu até tirei do Clarification Path, então existe algo implementado, mas que precisa ser é, expandido. Escolher os testes para benchmark, obviamente a gente vai começar por esses dados que a gente já tem de rede social e com aquelas 20 perguntas, coletar resultados e ver como é que e melhorar baseado nesse primeiro teste. Mas acho que seria interessante se a gente conseguisse utilizar testes que são utilizados por outros trabalhos de pesquisa, né? E aí a gente conseguiria nivelar comparativamente com outros trabalhos semelhantes. Então, acho que isso seria interessante. Selecionar alguns benchmarks. O Filosofia da Nova já selecionou alguns, mas talvez precisem de pequenas adaptações para funcionar bem no framework que a gente está propondo. E aí, finalmente, a gente vai conseguir, de fato, comparar com outras soluções. Uma outra possibilidade seria, mas aí talvez dê muito trabalho, mas pegar a base de dados que eu peguei do Instagram e disponibilizar para comparação, né? Então, seria algo de disponibilizar o benchmark que eu utilizei um dado que nós utilizamos de rede social para outras pessoas utilizarem. E aí eu digo que o trabalho seria mais na anonimização dos dados, né? Porque, enfim, tem dados pessoais ali de usuários do Instagram e tal. Enfim, aí teria que dar uma anonimizada e depois disponibilizar. Então, mas, enfim, também seria um outro caminho, né? Mas eu acho que seria inicialmente interessante a gente tentar utilizar benchmarks já utilizados na área. É isso. Desculpa se eu extrapolei um pouquinho o tempo aqui. Obrigado. Bom, obrigado, João. O Renato gostou da sua apresentação, está aqui do meu lado, não latiu, ficou quietinho. Ele está tomando conta da arrumadeira para não passar aqui para dentro.
Mas, enfim, então agora vamos passar à segunda parte, que seria a arguição por parte da banca. E aí eu convidaria o Luiz André, que logicamente é a pessoa mais externa do departamento, para ter seus comentários. Eu vou deixar gravando, mas depois a gente não vai distribuir, né? Vai ficar só entre nós aqui, só para o benefício do João. Uhum. Então, Luiz André, a palavra é sua. Bom, em primeiro lugar, agradecer aí novamente a participação aqui no trabalho do João. É muito interessante. Eu já fiz a grande parte das perguntas que eu queria fazer, mas uma coisa que eu queria explorar mais, o João falou sobre avaliação, comparar com benchmarks já existentes. Como é feito, João, a comparação, a medição do desempenho de um sistema como esse e como são esses benchmarks existentes para poder medir o desempenho? É, tem algumas formas, né? Tem algumas que são mais subjetivas, que é basicamente você pedindo feedback para o usuário. Então você bota pessoas para utilizarem, você diz basicamente se está satisfeito ou não. E algumas outras métricas mais conhecidas para ver se algumas, baseado na pergunta, se as partes importantes das perguntas fazem parte da resposta, para ver se o assunto de fato tá envolvido e aí você consegue dar até scores para essas respostas, né? Então seria meio que um mix assim de percepção do usuário com algumas métricas de até controle de alucinação, né? Do que o LLM pode puxar dados e considerar informação relevante, informação que de repente não é relevante. Então a gente consegue com algumas métricas clássicas até mesmo calcular, fazer F1 score, fazer algumas coisas que trazer alguns números para de fato embasar se o resultado tá bom ou ruim. Então acho que seria uma É, mescla. me parece que eu não sei como são esses benchmarks, mas pelo que você está me dizendo, me parece que tem uma carga grande de análise manual nesse processo. Tipo, as pessoas olharem e darem uma nota, avaliarem se aquela pergunta ou não. é, Ou até, se for tentar alguma métrica mais objetiva de verificar se cada ponto relevante da resposta foi coberto ou não, vai implicar talvez em você ter que analisar manualmente para concluir se está presente ou não o ponto relevante. Eu não sei se o quão automático possa ser esse processo de avaliação. Eu acho que uma coisa interessante é você prever essa carga de trabalho, de avaliação dos resultados, né? Porque pode envolver uma carga de trabalho manual aí de análise, falar com pessoas, pedir pessoas para avaliar, enfim. Então, se você estiver pensando em fazer um processo de avaliação, de medição de resultado mais intenso, eu acho que seria interessante você prever um tempo naquele cronograma ali para dar tempo, né? Perfeito, sim. Mas eu achei interessante e do ponto de vista de quem está de fora, para entender o trabalho, eu não estava acompanhando o trabalho de vocês, né? Aquele tipo de explicação do que é um tópico, como é que isso se relaciona com os agentes, por que multiagente, né? Qual é a vantagem que está agregando a arquitetura multiagente? É, essa explicação, essa parte de essa abordagem do problema seria interessante até para a dissertação, para a tese depois. Perfeito, sim. Então buscar mais justificar, né, os porquês, né, de algumas Por que decisões multiagente? O que está técnicas. ganhando com multiagente? O que fazem os agentes? Né? Isso que para mim ficou um pouco mais claro depois no final da tua apresentação.
Perfeito. Então, explicar a motivação da arquitetura, como é que tópicos se casam com agentes, por que multi-agentes, e a parte de avaliação. Avaliar bem o tempo que você vai precisar para fazer a avaliação do resultado, né? Medição do desempenho do resultado, como vai comparar com outros sistemas, né? Eu sinto uma carga de trabalho manual grande se for fazer coisa da maneira como tem que fazer, e isso tem que estar alçado aí no teu cronograma. Equipe, com quem que você vai falar? Quem que vai ser esses avaliadores? Quem que vai fazer esse trabalho manual? Né? Então, são coisas que você tem que prestar atenção. Não, E é perfeito. isso, só isso. Obrigado. Não, não, bons pontos. De fato, essa questão é, da avaliação é algo que tem que ser mais explorado. Faz sentido total. Obrigado pelas considerações. Obrigado, Luiz André. Deixa eu salvar aqui o que eu estava anotando antes que algum desastre aconteça. Peraí. Pronto. Então, eu anotei aqui algumas perguntas do Luiz André, alguns pontos que ele pediu para clarificar. Depois, no final, eu comento. Então, agora eu gostaria de passar para o Iener, que também está um pouco mais próximo da gente, e ele trabalha com essas coisas que não são tão misteriosas assim para ele. Então, Iener, por favor, seus comentários. Ah, obrigado pelo convite, né, João? Parabéns pela apresentação. Eu Obrigado. achei o tema muito interessante e é mesmo que eu trabalhando com agentes e com IA, enfim, a proposta é bem interessante. Eu fiquei com tem algumas dúvidas para fazer, algumas sugestões. Caso eu vou falando, se é dúvida ou sugestão à medida que eu for falando, para não. Porque foi à medida que foi anotando durante a apresentação. É, assim, eu acho que uma sugestão no título que eu não sei, me senti um pouco perdido no título, né? E depois, com a apresentação, ficou mais claro. É que eu acho que esse Orchestrating Multi-Agent Workflows viraria o framework. O título, para mim, é a proposta de um framework para multi-agente para, em lugar de acessar, eu colocaria pesquisar, buscar, né, informação em dados. Eu não sei se a palavra multimodal me convence muito, mas pelo menos multimídia seria interessante. Porque eu falo que multimodal não me convence muito. Até uma pergunta que eu queria fazer. Só existe, vai ser a pesquisa, né, em fontes de dado com texto e imagem que deriva texto, ou vai ter também, por exemplo, em bancos de dados, tabelas relacionais? Aí vai, idealmente vai ter textos puros. Sim, sim, dados de bancos relacionais, por exemplo. Focando nessa questão de rede social, acho que seria a parte de comentários feitos em cima de publicações e até mesmo o profile do usuário que ele pode escrever o que ele quiser. Então, tem partes somente textuais e tem as partes de extração de texto em cima de imagem. Porque eu não vi, durante a sua apresentação, não vi uma exploração de busca Só em em dados texto. relacionais, né? Então, só em Entendi. texto e imagem. Por isso que multimodal me fica um pouco meio que confuso, assim, não totalmente satisfeito com a palavra multimodal, mas aí o título, caso vocês Uhum. depois definir melhor. Mas é assim, em relação ao título e linkando o título com o que foi apresentado, eu acho que eu senti essa falta. No Perfeito. slide 3 da introdução, eu acho que essa questão de como fazer merge dos dados recuperados pelos agentes, na verdade, eu acho que é mais do que um merge, né? Você vai ter que relacionar esses dados.
vai ter que interligar, vai ter que. Porque você tem um exemplo bem simples que você define no final, simples entre aspas, né? Que você coloca que um agente, um retrieval agente, vai ser mapeado a, digamos, um tópico ou mais de um tópico, mas esse tópico não se repete em outro agente, pelo que eu entendi. Ou seja, a interseção dos tópicos nos agentes definidos é vazio, né? Pelo, pelo seu caso de uso, digamos. É isso ou não é isso? Porque que eu É, estou ah, porque eu estou pensando, se você tem um agente, ou seja, você tem um tópico, digamos assim, publicações, que ele está refletido em mais de um agente, quando você dispara, por exemplo, esses agentes para recuperar as informações, simplesmente você não vai fazer merge. Você vai definir, esse agente dessa fonte me retornou, sei lá, que essa publicação XPTO foi publicada, sei lá, por exemplo, em 2015, mas esse aqui falou que é em 2020. Como eu Hum, falo, como eu passo para o usuário que é a informação verdadeira, né? Essas coisas não são simplesmente merge. Mas você vai ter que fazer alguma Isso, análise nesse eu acho que sentido isso da resposta. é um pouco o que eu perguntei, Iene. Eu disse que o agente que recupera. Eu tenho um agente que recupera restaurante. Uhum, Eu posso ter vários agentes que recuperam restaurantes, se eles recuperam de fontes diferentes, por exemplo, né? Mas os agentes que recuperam restaurantes não vão recuperar o menu do restaurante. O agente que recupera o menu do restaurante é um agente diferente. Mas aí o João falou o seguinte, ó, tudo bem, esse exemplo é simples, é assim. Mas no caso geral, eu posso ter agentes mais genéricos. E aí uhum, talvez carecesse até de um exemplo. Como é que seria esse agente genérico que poderia atuar em vários tópicos, uhum. né? Mas aí é questão de mostrar com Não, exemplo. na verdade, tem mais de um tópico, o mesmo tópico é mais de um agente. Porque, Ou ao contrário também. Não, o mesmo não, o tópico mais contrário um agente ele existe já no que ele citou. explicou. Um agente tem mais de um tópico, só que ele não tem interseção nos tópicos. Não, tem, Pelo por menos. exemplo, o caso de busca de restaurantes, que o João estava Uhum, comentando, pelo menos que eu entendi. Um busca no restaurante lá na API do Google, o outro vai lá no Instagram e busca restaurantes. Então, dois agentes diferentes sabem buscar restaurantes, mas porque eles interagem com interfaces diferentes. com sim, mas fonte de minha dados ideia é, diferentes. se cada um traz uma informação diferente para o mesmo tópico, como vai ser definida a resposta do usuário para esse caso? Sim, mas aí tem agregação, aí o João explica. Exato. Esse é um dos desafios. De fato, essa parte final de agregação é algo que eu ainda não implementei. Mas, assim, existe isso, né? Por exemplo, informações. Um clássico que pode acontecer é eu fazer uma pergunta e eu recuperar de uma fonte, eu recuperar um restaurante e de outra eu recupero de outra fonte, o mesmo restaurante, mas com o status de que o restaurante está fechado. Então, Uhum, assim, é algo que a gente tem que, na hora de priorizar, né, qual foi a informação mais recente e, de repente, priorizar a informação mais recente, né, desses diversos resultados dos agentes. Mas é algo ainda a ser endereçado. De fato, eu não tenho uma resposta Esse é o pronta. problema lá dos mediadores, casa. sim, Volta aqueles. sim. os problemas não desaparecem, não. Por isso, em relação a isso, talvez é a minha pergunta, tem uma pergunta que eu coloquei para mim, assim, que é como, se foi definido algum tipo de resposta, de saída para os agentes, dependendo do tipo de dado. Por exemplo, você falou, eu pesquiso texto e respondo o texto. E você tem, tipo assim, esse texto eu vou dar uma avaliação ou um peso dependendo da confiabilidade daquela fonte. Não sei se você pensou nisso na hora Foi. de. é, mas de fato, essa questão da provenância, a provenância seria meio que um desempate. Foi basicamente isso que eu pensei. Na verdade, foram dois motivos da provenância. Um é para, de fato, ver se conseguir validar se a informação que o agente está trazendo
de fato existe, né, para ver se não é uma alucinação. Então, fact check, né, primeiro. E o Uhum. segundo seria de ranquear, porque aí eu posso ter fontes que eu considero mais prioritárias do que outras, né? Então, de repente eu bati numa fonte oficial, um clássico que o Casanova dá, acho que sobre o tamanho do Rio Nilo, enfim, do Rio Amazonas, não sei. De uma fonte diz um tamanho e de outra fonte da Wikipedia diz outra. E aí beleza, eu vou ranquear melhor a fonte oficial do que a fonte da Wikipedia que qualquer um pode ter escrito. Então, teriam que de fato ser feitos algo nesse sentido. Entraria um pouco no provenance, mas está ainda em aberto. De fato, é algo que tem que ser Entendi. mais exercitado. Ou seja, como vai ser definida esse output é um problema em aberto ainda. Sim, sim. Tá. Outra coisa que eu fiquei na dúvida, que você falou no slide 6. Mas Iene é um problema em aberto, mas isso tem. Na época que a gente falava de mediadores, combinar o resultado, É, esquema mediado, esquema resultante, tem uma porção de trabalhos que falam de critérios de formas para se fazer o merge de duas fontes de dados. Quer dizer, ele não mas é precisa um problema em aberto, eu pergunto no trabalho dele. Então, ele não precisa Isso. resolver esse trabalho. Eu acho que não faria parte do escopo do trabalho dele essa discussão, porque isso era fonte de discussão de inúmeros trabalhos. Eu acho que ele poderia trazer essas discussões, apontar algumas propostas, sem que ele tivesse que resolver esse problema e comentar esse problema, né? Entendi. Tinha trabalho que falava, vou combinar duas fontes. Mas qual Uhum, é a mais confiável? É essa. Então se eu tenho informação nas duas, em duas fontes diferentes, a mesma informação, eu considero a da fonte de mais confiabilidade, né? Então, tem trabalhos que falam disso. Então, essa coisa de mediação, de agregação, do merge de dados de fontes diferentes, tem um mundo de trabalho que falava disso, que pensava nisso, e que ele poderia simplesmente comentar. Ó, tem uhum. esses trabalhos, a gente vai adotar essa forma, mas poderia ser É isso diferente. mesmo, talvez definir qual é a É, estratégia que vai ser usada, entendi. isso. Mas não Não, poderia precisar perfeito, fazer parte. Não, mas não Sabe? implementar uma, entendi. Ou seja, perfeito. implementar uma nova, no caso, né? Não precisa ser nova, pode ser usar alguma. Sim, sim. Mas a minha pergunta estava relacionada com isso. Se já foi definido, se foi pensado nesse caso, qual estratégia iria ser usada. Mas eu entendi que Uhum. por enquanto só está, Está em aberto. Isso. só existe que levantada o problema, mas ainda nenhuma estratégia foi selecionada, escolhida. Perfeito. Isso. Eu tinha uma dúvida aqui quando coloca na parte dos agentes para definir os tópicos. Se você só lista os tópicos candidatos para os seus agentes, mas não lista, por exemplo, os relacionamentos que esses tópicos possam ter entre eles. Isso faz sentido ou não precisa fazer esse relacionamento? Eu fiquei só com essa dúvida, assim, com essa Aham. Não, curiosidade. idealmente os tópicos deveriam ser, hum, não sei, isolados, talvez seja uma palavra muito forte, mas enfim, eles deveriam ser mais coesos, né? E não terem pouca interseção. Mas a gente pode de repente pensar numa interseção que a gente pode ah, tirar baseado no se eles usam agentes repetidos para responderem. Não sei, pode ser uma métrica de esses tópicos aqui estão associados a agentes aos mesmos agentes tantas vezes, enfim, ser algo nesse sentido. Mas idealmente não tinha pensado em ter associação entre os tópicos, eles seriam Não, mas bem coesos, não ter bem associação, senão desacoplados. não ter associação é a minha pergunta, senão você define essa associação, esse relacionamento. Por exemplo, essa gente vai tratar de restaurantes e de menus. E a associação é que um restaurante sempre tem um menu, ou vários menus, sei lá, sabe?
Esse Então, é relacionamento interessante. entre não precisa ser definido, não é interessante ou não é necessário. E isso eu deixei, acho que tá mais em conta do o agente que vai definir se, baseado nos tópicos existentes, se ele precisa criar um novo ou se ele pode até, de repente, estender a utilização de um tópico nesse sentido que você falou, né? Tipo, vou trocar, tem um tópico aqui de que extrai menu, mas eu também vou aproveitar que ele já extrai o menu dos restaurantes, ele vai também fazer a busca por restaurante. Então, meio que estou jogando um pouco a responsabilidade pro agente, para ter uma menor interferência humana. Mas, enfim, isso pode ser de repente melhor explorado no System Prompt. Mas a ideia é o próprio o Topic Categorization Agent tomar conta disso, Uhum, desses tópicos entendi. em si. No slide 8 eu tenho. Você comenta que para analisar uma pergunta, você pode olhar o REG baseado em perguntas que já foram feitas Isso. anteriormente. Mas minha dúvida é também se, por exemplo, algum esquema relacionar, algum grafo de conhecimento em relação aos dados que esses agentes estão consultando, o Retrieval Agent, não ajudaria também. Só olhar, porque, por exemplo, você colocou no, no caso, né, no experimento que naquela pergunta de exemplo que você colocou, fala, Uhum. eu vou startar o sistema com vazio, né, sem nenhuma resposta Cold start, anteriormente. esse. E aí pode ser que a resposta dos agentes, né, o retrieval agente, esteja influenciada em eles não conseguir pegar alguma informação por não ter esses previous threads, né? Essas anteriores. Mas talvez com um grafo de conhecimento, um esquema relacionado dos dados que estão por baixo, pode ajudar, né? E não estar procurando no escuro, digamos assim. Não sei se foi Entendi. pensado em alguma coisa em relação a isso. Inicialmente, na concepção do sistema, eu queria usar grafo de conhecimento. E a gente até, era uma seção que até tinha definido, mas aí eu tirei. Acho que ia ficar muito complexo para o sistema que já é complexo em si. Uhum, Mas de fato, não sei se agregaria. É, só testando para ver se de fato auxiliaria nesse reg, né? De tá. fato, de Ou tendo, seja, a tendo um inclusão de histórico grafo de de conhecimento conversacional. poderia ser um trabalho futuro, digamos assim. Exato, pode ser, com certeza, sim. Entendi. Uma dúvida que eu fiquei também em relação aos caixinhas que estão no framework é o que está. Você comentou, inclusive, mais para frente, né? Acho que no slide 10, o que está funcionando hoje, o que ainda está em andamento de implementação e o que está faltando, assim. Porque o que o Luiz André comentou em relação ao esforço de teste, eu acho que está somado de teste e avaliação, está somado ao esforço de implementação que ainda falta por terminar. Sim. E é fevereiro e sua intenção é julho, né? Tipo, agosto, talvez, defender. Como estaria esse esforço ainda de implementação para terminar, testar e avaliar? Ou seja, você tem alguma. Não precisa talvez nem responder, mas ter isso em Tem que ter consideração, isso em acho que mente, né? Sim. vale a pena ficar alerta, porque o tempo não é tão grande assim. Mentalmente, o que eu estava tentando me cobrando aqui é de fato ter o sistema funcionando até o final de março. Então, basicamente, ter 2 meses aí, fevereiro e março de desenvolvimento e Porque deixar o depois tem que restante escrever basicamente para também. teste. Exato. E aí deixar basicamente o restante para teste, que aí o teste vai me ajudar enfim, óbvio, na sessão de experimentos e na coleta dos resultados para escrita, né? Então, de Uhum. fato, seria mais ou menos essa ideia, terminar o E, quanto antes o desenvolvimento para focar mais na coleta de experimentos e na escrita. e não negligencie o tempo de escrita, que é longo. Sim, sim. Pois é. Luiz, É, não, só um minuto, Luiz André, você está pensando no tempo que não tinha o ChatGPT. Ah, bom. Hoje é mais rápido a escrita. É.
Isso Tipo, mesmo. Mas mesmo assim gasta um tempo, toma tempo. né? Eu fiquei uma dúvida no slide 15, onde você comenta esse embedding similarity. Que você comentou, eu vou fazer um teste desse meshing, ou seja, a partir do embedding do texto, que é, Isso. que é resultado da imagem, né, de processar a imagem. Aí, minha dúvida foi, já você avaliou que o resultado é bom, tipo, comparar o texto que a imagem gera versus a imagem com imagem, tanto em precisão e performance, ou seja, você tem essas medições para decidir que talvez que usar essa abordagem vai trazer bons resultados, né? E se você avaliou qual seria o erro que você mais ou menos estaria cometendo, sabe falar, né? Explicar qual é o erro que você estaria cometendo em usar essa abordagem. Porque É, eu não, fiquei com essa dúvida, sabe? sim. Se Não foi algo que de fato a gente mensurou, foi algo que a E gente qual foi a adotou decisão? baseado, no, na dificuldade que a gente imaginou que, por exemplo, de comparar, por exemplo, se a gente tivesse vários restaurantes. Então, Uhum, aqui que eu mostrei um restaurante, mas se você dá uma pesquisada rápida, os restaurantes mostram de uma forma completamente variada essa informação de uhum, menu. Alguns, inclusive, mostram preço, outros não mostram. Tem alguns que mostram os executivos variando por semana os pratos, né? uhum, E outros não. Enfim, então, assim, como a maneira que é exibida a informação varia muito, tem uns que mostram na publicação, outros mostram nos stories, nos highlights, enfim. Como a modalidade varia e a forma de apresentação varia, a gente assumiu que se a gente pegasse o embedding gerado para a imagem e comparasse, ia dar muito falso positivo, ia dar um resultado muito baixo. Mas de fato não foi algo que a gente mensurou, não. Mas assim, acho que até que seria razoavelmente Mas a escolha, fácil a mensurar. decisão da escolha, então, deveria ser também explicada, né? Por que você vai usar isso? Sei lá, e você E explicar essa falar. diferenciação que eu falei, né? E Das eu acho formas de. interessante, porque É, eh, pode ser questionada, né? Essa sim. questão. Uma dúvida assim que eu fiquei durante toda a apresentação é quais modelos você já definiu para ser usados nos agentes? Se os agentes vai ter modelos próprios, vai ser modelos configuráveis, dependendo do tipo de dado, o modelo varia, assim. E onde vai estar definido isso? Se vai estar definido no cadastro do agente. Interessante. Esse bom ponto. Essa informação pode vir no cadastro de agente. Não, agora de fato não tenho certeza se o MCP não vai explicar isso. Não. Isso é interessante. Tá, talvez seja Eu um ponto fiquei em com essa aberto. dúvida durante É, toda a apresentação, porque tá. gente, mas você não fala quais modelos podem ser usados, então acho que pode ser questionável Para também. os agentes de. Como é que é o nome? Para os agentes principalmente de categorização e para os dois de categorização e possivelmente para os de agregação, esses vão ser basicamente eu vou escolher uma LLM e vai ter um system prompt bem definido que vai fazer as comparações, que vai trazer os resultados. E aí esses modelos podem, tanto faz, né? Pode ser a nível de aplicação eu limitar, né? Então vamos Uhum, supor, para os testes que eu fiz eu usei o ChatGPT porque, enfim, eu tenho uma API. Mas eu poderia usar o Gemini, poderia usar, enfim, essa troca seria mais fácil. Ou seja, para os endpoints, para os agentes que na verdade são wrappers, né, de endpoints LLM, são mais tranquilos de explicar. Agora, sim. pros de extração, eu preciso ainda definir qual modelo eu vou usar para segmentar o texto, né, para fazer o OCR, isso eu ainda não pensei. E pro de geração depois que o OCR é feito, no de chunk, eu estava pensando em usar sempre o que eu usei aqui no exemplo, que é esse aqui, o Modern BERT, que é Uhum. o BERT mais recente.
Mas esse é um ponto importante, tá? Não tinha É, pensado, na verdade, a nível de sistema, onde vão ficar essas informações. tem a ver também, de novo, com o que o Luiz André falou sobre a execução e avaliação. Se você usa mais de um modelo, você vai ter que talvez testar a performance e o resultado com cada um desses modelos. Então, Sim, talvez decidir, eu vou usar esse e esse aqui, e só fechar para restringir mais, né? para Tá, restringir meu trabalho vai ser restrito na avaliação para esses modelos aqui. Outros modelos e avaliação com outros modelos pode ficar para trabalhos futuros, sabe? Eu perfeito. Eu acho acho bom não que essa aumentar muitas variações, não ter muitas variações de método, não, porque senão o teste vai ser ainda pior. Vai ficar ainda exatamente mais tempo. por isso eu perguntei sobre os modelos e se Pois já é. definiu cada um dos modelos em cada agente, porque senão vai ser uma loucura, exatamente. Perfeito. Não, obrigado, foi ótimo. Boa sugestão. Em relação aos testes, já chegando quase no final, eu queria saber, assim, o Luiz André já andou perguntando, mas eu queria talvez que se você pensou em aquela questão de usar alguma abordagem tipo como baseline, se você não tiver outra aplicação, outro trabalho para comparar o seu. Você poderia pensar, tipo, vou pegar o meu trabalho, ajustar, tipo, não usar agentes, tantos agentes retrieval, só usar um e que tenha todos os tópicos e ver a performance dele, e comparar quando você particiona com mais de um agente Hum, retrieval com vários tópicos, com alguns tópicos para cada um. Ou seja, talvez você pode comparar sua abordagem com você mesmo, mas tendo configurações diferentes. Isso pode ser uma abordagem que pode te ajudar no sentido de tempo, sabe? Não estar talvez procurando outra ferramenta, porque a gente sabe, Casa, como é oneroso, né? Procurar outra ferramenta que eu fez outra pessoa, colocar para rodar, enfim. Então, não sei, vale talvez a dica em relação a isso. Tem Não, perfeito. configurações desse próprio framework e comparar com outras configurações. Sim, não, ótimo. Beleza, faz sentido. Uma última pergunta que eu queria fazer é em relação você falou que você vai ter o usuário, né? Vai ter uma interface tipo chat. O usuário, então, vai saber quais fontes de dados ele está pesquisando e quais tipos de dados tem cada uma dessas fontes. E vai ter também inferência de contexto, por exemplo, perguntando, se eu dividir essa pergunta que você fez no slide 19, quais são os restaurantes italianos? Aí ele vai dar uma lista. Do Rio de Janeiro, por exemplo. Agora, quais estão próximos de mim, que estou na Tijuca? Aí, próximos de mim referencia a resposta anterior, sabe? Essa inferência de contexto. E depois, me dá quais são, então, os cardápios, os menus de cada um deles. Essa inferência de contexto está implementada, vai ser implementada, ou o usuário vai ter que fazer perguntas mais completas, digamos assim? Não, Esta, perfeito. Não, hoje já funciona essa pergunta quebrada, né? Tipo, você aham, pede uma, vem uma lista, aí você pode fazer a próxima pergunta seria meio que um filtro em cima da resposta anterior. Hoje o uhum, sistema já conta já leva em conta a conversa inteira. Pode ser até melhor implementada. Hoje eu estou até falando um pouco de implementação. Ele registra toda a conversa. Então ele passa na janela de contexto o histórico da conversa inteira. Então o que eu tenho que fazer, obviamente, é para a janela de contexto não ficar estourando toda hora, eu deveria dar uma consolidada conforme ele faz N perguntas para passar o definido. contexto exatamente para nova iteração. Mas já, exatamente esse fluxo que você deu. Hoje o sistema já consegue responder, né? Quebrando, restaurantes italianos no Rio. Tá. Agora eu quero os pratos que eles oferecem. Eu quero os mais baratos. Isso ele já consegue fazer sim. Beleza. Para finalizar, Cássia, eu, assim, poderia sugerir submeter essa proposta de trabalho em algum track de Doctorate Symposium, de alguma conferência ou de Vision Paper também.
tem algumas conferências aí. Acho que o trabalho do João e o que ele propõe está, pelo menos na minha visão, está apto para ser eh, submetido e publicado em alguma dessas conferências. E nessas tracks, né? Porque ainda não temos resultados, enfim. Mas a proposta Uhum. é muito interessante. Muito obrigado. Desculpa aí Obrigado. Não, me Obrigado, alongar com as Iênia. perguntas. Não, foi ótimo. Obrigado. Obrigado. obrigado, Iênia. Foi bastante interessante. Então, agora eu passaria a palavra ao professor Furtado para suas considerações. Antes de Professor mais Furtado. nada, vocês estão ouvindo a minha voz? Sim, Sim, sim. senhor. Sim, Sim, ouvimos bem. Ótimo. Eu peço desculpas pelo barulho do ambiente em que eu estou, mas vamos então enfrentar a conversa. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Casanova pelo convite e dar parabéns ao João Pedro pela qualidade do trabalho. O Luiz e o Iêner já praticamente esgotaram tudo que devia ser perguntado. Então, o que eu vou fazer? Vou me concentrar no próprio texto, falar sobre alguns detalhes do texto, e depois vou fazer ao João Pedro uma única pergunta, que eu acho que tem um pouco a ver com os comentários do Luiz e do Iêner. Então, Perfeito. sobre os detalhes do texto. Na introdução, se fala num certo parágrafo em três itens, mas em vez de aparecer o item um, item 2, item 3, aparece item um, item 3 e item um. Eu, eu vi isso Mas recentemente. João, eu deixei com o Casanova anotações sobre todas essas coisas que eu vou falar agora, Ah, então tá bom. não se Perfeito. preocupe. Tá bom, Nessa, obrigado. na seção 2, que é de trabalhos correlacionados, eu acho que ficou um pouco confusa a formatação. Quer dizer, aparentemente é uma seção que se subdivide em subseções conforme o assunto. Mas esses sub-assuntos não viram subseções, aparecem parágrafos com determinados títulos, e a maneira de colocar esses títulos ficou irregular, quer dizer, às vezes começa na posição um, às vezes tem um recuo de várias posições para começar. Isso é um problema de formatação, ok? Perfeito. Agora, muito mais sério é o caso das figuras um, 2, 3, 4 e 5. Qual é o problema? É que o texto não tem referências a essas figuras. Então, é necessário citar no texto a figura um se refere a tal e tal coisa e explicar a figura, porque, como observou o Casanova, são figuras grandes, com muitos detalhes. Aparecem coisas que parecem ser números de subseções. Em suma, é preciso não apenas fazer referências às figuras, como também explicar as figuras. Só a partir Perfeito. da figura 6 é que aparece. A figura 6 diz o seguinte, mas a um, 2, 3, 4 e 5 tem que ver isso. Tá bom. Agora, na seção 4 acontece uma coisa curiosa. No slide que o João mostrou, está bem claro que o assunto é restaurantes italianos, mas o que está escrito como objetivo do experimento logo no começo da sessão é Discovering Restaurants Nearby. Então, é preciso acrescentar a palavra Italian, Itália. Discovering Italian Restaurants Nearby. Uma coisa que eu gostei muito foi ver na tabela um que o Proposed Schedule, que você também mostrou nos slides. Fica bem claro, já que nós estamos no mês de janeiro, que os capítulos um, 2 e 3 já estão escritos. Onde? Nessa proposta de tese. Então, por isso eu acho Ah, tá. importante olhar bem para esses detalhezinhos, como esses, como eu mostrei, e outros que podem melhorar ainda o texto, para poder aproveitar o que já está na proposta de tese para ser o próprio texto da tese, ok? Perfeito. Perfeito.
eu tenho certa curiosidade também de saber se as referências que estão aí já é uma lista completa ou vai ser ampliada ainda, mas não vamos discutir isso. Eu gostaria agora de entrar com essa única pergunta que eu vou fazer ao João. Se discutiu muito sobre essa questão de escolhas de agentes, mas eu acho que no começo existe uma questão que é a primeira que se coloca. O João separou muito bem entre usuários especializados e usuários finais. Agora, a pergunta é a seguinte: usuários especializados em quê? E eu vejo duas coisas. Eu vejo o usuário especializado na parte técnica e vejo o usuário especializado no domínio específico de aplicação. Quer dizer, você vai instalar essa ferramenta numa determinada empresa. Qual é o negócio da empresa? Vamos conhecer como é que a empresa trabalha. E na parte técnica tem muita coisa. Tem o uso da ferramenta e tem também esses conhecimentos de engenharia de software, de como, dado uma determinada área de aplicação, como fazer a modelagem. Então, minha sugestão e a minha pergunta ao João, se ele concorda com essa ideia, é de que, em vez de se falar em usuário especializado, se fale num grupo de usuários especializados. Quer dizer, vai ser um grupo que vai trabalhar. Não, E um perfeito. grupo com Faz gente sentido. técnica e um grupo com gente que conhece o negócio da empresa. João, por favor, a palavra é sua. Não, perfeito. Não, acho que faz total sentido. Quando eu escrevi, eu acho que eu tinha pensado mais na parte técnica e tinha ignorado a parte do domínio. Mas faz sentido até pelo usuário poder passar algumas dicas para o modelo, né? Como eu falei, o modelo é que vai ficar responsável por determinar os tópicos. Mas o usuário, quando cadastra o agente, ele pode dar dar algumas dicas, né? Passar alguns tópicos que ele acredita que façam sentido para aquele agente. Então, para ele fazer isso, ele precisa conhecer o domínio. Então, acho que acaba sendo um complemento da sua proposta, professor. Acho que é tanto um usuário que sabe como cadastrar isso no sistema, ou seja, tem a capacidade técnica, mas ele também tem que ter o conhecimento de domínio para ele não fazer sugestões incorretas pro agente que vai fazer a criação dos tópicos. Acho que faz total sentido. Ok, então agora só falta você, depois de terminada a defesa da proposta, pedir ao Casanova para te mostrar as anotações que eu coloquei num texto onde a sua proposta está impressa. Então, ele quer esses pequenos pontos que eu mencionei estão todos anotados. Muito obrigado e parabéns novamente. Muito obrigado, professor. Tá ótimo, obrigado, portanto. Eu vou. João, você pode tirar o sharing aqui, por favor? Posso? Isso, Casa, pronto, eu coloquei obrigado. uma mensagem no chat, aí Tô depois você vendo. pega, por favor. Peguei aqui também, Colocar. salvei. Ele quer Beleza. mais detalhes sobre MCP e A2A. Tá, eu vou copiar Perfeito. lá pro que eu anotei. Peraí, né, só um minuto. Pronto, copiei o que você colocou no chat para um texto aqui que eu estou coletando as anotações. Então vamos lá. Tem algumas coisas na proposta do João que são bastante difíceis, né? Tem dois pontos cruciais nessa discussão. Um é como é que você quebra. Oi, Eduardo. Bom dia, Eduardo, professor. Tá me tudo bom? ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. Bom dia. Eu queria só tirar uma dúvida com o João. Eu fiquei curioso. Pode falar. Poderia? Claro. Claro? Tá. Uma pergunta sobre o framework que você está propondo. Você está utilizando qual framework para implementar todo esse sistema multiagente? É o. Ah, legal. Eu tô a nível de é um sistema web, né? Então eu tô usando Django. Na verdade, eu comecei com Fast API, vou migrar para o Django e a nível de interação com as LLMs, estou usando o Pydantic AI. Sobre o Pydantic, eu vi nos últimos slides que tu falou lá de uma proposta com o A2A, o MCP, né? Juntos. Como é que o Pydantic lida com
essa parte de compartilhar dados entre os agentes. Memória, é uma espécie de memória compartilhada. Ele tem alguma implementação sobre isso? Que eu fiquei curioso. Boa. Ou tu É, passa até. as informações Ah, programaticamente? exato. Até onde eu tenho conhecimento, ele não faz essa parte. Na verdade, ele permite que você insira, junto à chamada do modelo, o histórico de conversação. Mas quem Uhum. toma conta do histórico é manualmente enfim, quem está desenvolvendo. Então eu tenho o Uhum. histórico da conversa numa tabela do banco de dados e aí eu tento de tempos em tempos fazer um chunk, né? Na verdade, eu preciso fazer isso. Hoje em dia, eu tô meio que pegando o raw e passando como contexto. Então, se eu for Uhum. passar para modelos distintos, eu tenho que toda hora eu gerenciar isso. Uhum. Ah, Senão, ele, entendi. ele não, ele não toma conta automaticamente. Hum. No meu caso, eu trabalhei com LangGraph, aí aquele fluxo lá, o framework orientado a grafos, eles têm lá um que eles chamam de state, que é uma memória compartilhada entre os nós. Aí eu estava pesquisando sobre como se comunicar entre os agentes. Aí eu encontrei esse do LangGraph, que é uma memória compartilhada entre eles, que ele mesmo gerencia, não precisa ficar a cargo do programador implementar, e tem esse Aham. protocolo A2A. Aí do A2A ainda estou estudando, mas parece interessante. Eu só queria Ah, saber a legal. parte do PyDent, como é que ele lidava com isso. Não, tranquilo. E a nível de servidor MCP, eu sei que o Fast API dá suporte. Então, não sei se ele dá o A2A, mas o MCP ele já dá. Então, seria extensível facilmente, mas essa questão de contexto e de memória, por Uhum. enquanto, fica a cargo do desenvolvedor. Eu vou até dar uma pesquisada para ver se eles. É uma biblioteca que está meio que em crescimento, né? Então ele parte um pouco atrás do LangGraph e das outras mais famosas. Eu vou dar uma Uhum. olhada se ele já implementou isso. É um Ah, bom ponto até. era isso. Tá bom. Obrigado. Obrigado aí pela pergunta. Obrigado, Eduardo. Vale a Então, pena uma sessão de implementação, então, na tese. Desculpa, João, mas mais Não, trabalho. tranquilo. Mas sempre deixa. atrás do código, né? Mais Oi? uma questão de alto nível de programa de implementação, né? É, sim, mas Não, é não. que esses temas de MCP e Atos e Agent to Agent têm muita documentação e cada um implementa de seu jeito. Eu acho que vale a pena o João talvez colocar desafios de implementação que ele teve, assim, alto nível mesmo. Decisões, enfim, isso que ele Bom, tomou. o João está Beleza. prometendo aqui um capítulo 4 com a descrição da implementação, né? Então, isso é a tarefa que ele diz que vai fazer até final de março. Enfim, vamos Carnaval tá aí acreditar. para isso. Na verdade, a gente tem que perguntar à Duda se ela vai deixar você fazer isso. Duda é a filha dele. Exato. Enfim. Mas o problema é que os outros dois também estão ganhando voz aqui. Eu vou ter que perguntar Ah, para os é? três no total. Ah, bom. Enfim, deixa eu voltar aqui. Então, quer dizer, na Tá. verdade, essa questão de implementação, se o miolo da orquestração dos agentes, aquela coisa toda, estiver implementada e funcionando, já é um grande passo. Os dois outros pontos, quer dizer, isso no fundo seria organizar a comunicação entre os agentes, né? Os outros três pontos são coisas bem complicadas. Um é como é que você descreve os agentes. Essa questão de criar tópicos, etc. e tal, é uma espécie de maneira rápida e rasteira da gente particionar os agentes. É como se você tivesse um bando de papers e você definisse as keywords para os papers, você usasse as keywords para descobrir quais papers interessam. No fundo, o que eu estou vendo, a questão dos tópicos é mais ou menos nesse papel, né? Daquele bando de agentes, de retrieval agents que estão lá registrados, os tópicos seriam como que as keywords, quais é o que eu acho que vão me ajudar a responder a pergunta. Então, isso aí é uma discussão em aberto. Agora, a confusão pior, no fundo, é decompor a consulta e mandar o pedaço das consultas para os vários pontos de dados é um abacaxi. E o outro abacaxi pior de todos, no fundo, é juntar os pedaços das respostas. O Luiz André lembrou que a gente já discutiu isso aí há 10, 15 anos atrás. No fundo, não mudou muita coisa. Aliás, não mudou nada, porque os problemas não desaparecem. Um paper que é bem parecido com isso que o
André e o João está fazendo, chama-se HW Greg. O paper é mais ou menos a mesma coisa que o João faz. Aí quando chega no final da agregação, ele faz por votação, Luiz André. Eu disse, eu não acredito, você faz essa confusão toda, depois no final você usa a votação, o que as fontes dizem, para acabar com as inconsistências. Eu disse, você está, na verdade, fugindo do problema, você está usando uma solução que existia há 15 anos atrás. Mas isso é um problema. O que mudou? Aliás, o que mudou? O que a gente pode propor nessa parte de agregação? Tem duas coisas que são novas que a gente pode lançar a mão. Uma é o diálogo com o usuário. Se você tem o Rio Nilo com esse tamanho, essa extensão aqui de uma fonte, o Rio Nilo, com outra extensão da outra fonte, você pode dizer para o usuário, conversar com o usuário, dizer, olha, por a Wikipedia, o Rio Nilo tem esse tamanho, pelo Geographic Survey lá do Trumpstone tem aquele outro tamanho. Quer dizer, no fundo, como a gente tem a capacidade de dialogar com o usuário, a gente não precisa tomar uma decisão sobre vamos tomar a média dos comprimentos do Rio Nilo ou dizer que a Wikipedia não é menos confiável do que o West Geographic Survey e dar só a resposta Geographic Survey. A gente pode dialogar com o usuário, que no fundo é o que o Google faz hoje em dia, quando você faz uma pergunta, que ele tem aquele AI Summary, ou sei lá como é que é o nome, né? Aquela coisa que vem antes, ele lista ali, e aí você tem um linkzinho para a fonte. Então, hoje, a gente não precisa fazer uma coisa tão drástica como não era feita há 15 anos atrás. A gente conversa com o usuário e dá as várias opções. Então, isso aí eu acho que a gente pode explorar, não é um negócio muito complicado. O que eu acho mais complicado nessa história de juntar as respostas tem a ver com umas coisas que o Yenner comentou. É que quando você devolve, vamos pensar só texto, tá? Esse caso aí que eu estou falando do comprimento do Rio Nilo. O texto que vem, no caso do Google, é bem simples, porque o Google fez tudo. Então, ele sabe como é que ele fez o chunking e o embedding das várias fontes. Então, os pedaços que vêm das várias fontes, o Google pode juntar numa boa. Mas se a gente tem fontes heterogêneas, isso não é verdade. Para a gente juntar pedaços de texto que vêm de várias fontes, ou você pega o texto em si, faz o chunking do texto, faz o embedding do texto, depois faz a LLM juntar os textos, ou a gente vai ter que saber das fontes de dados como é que o chunking e o embedding foi feito para poder saber se eu vou poder juntar os pedaços ou não. Esse troço do chunking é um negócio muito sério. O alfabeto do ChatGPT tem uns 140 símbolos. Então, quando você faz o chunking, não é chunking do alfabeto latino, é o chunking do alfabeto desses 140 símbolos que o ChatGPT usa. Agora, se você estiver usando o Gwen, não são 140 símbolos o alfabeto dele. O alfabeto dele é quase igual ao do ChatGPT, mas não é igual, são outros chunks, são outros símbolos. Então, você realmente não pode pegar o que vem do ChatGPT, o que vem do e o que vem do ChatGPT e juntar. Eles são heterogêneos. Isso é um problema sério, muito sério quando a gente está tratando dessa coisa de juntar. Então, mesmo essa questão que eu estava falando de dar para o usuário uma resposta, não é um problema simples, uma resposta que diga o Nilo tem esse tamanho por aqui, o Nilo tem esse tamanho por lá. Se esses tamanhos vierem de fontes diferentes, tratadas de maneiras diferentes, eu não posso juntar. A LLM não vai poder juntar. Ela vai ter que voltar o texto aberto, fazer o chunking, fazer os embeddings e depois fazer o texto juntando todos os pedaços. Então, só texto, se você disser, vamos juntar texto, só texto, já é um abacaxi danado. Tá? Mas a gente podia imaginar. Isso tem a ver com o que o Ian falou o que ele falou dos... O tipo do output dos agentes por cada tipo de exatamente. dado. Mas você pode até criar grupos. Isso aqui são agentes que devolvem texto. Mas eles têm que, nos metadados, tem que ter como é que aquele texto está sendo devolvido. Eu estou devolvendo só o texto aberto, ou estou devolvendo o texto aberto e mais os embeddings,
e se você devolver os embeddings, como é que esses embeddings foram feitos. Aí o agente de agregação vai ter informação suficiente para saber como ele pode agregar as respostas de texto vindo de fontes diferentes. Isso só falando de texto. Se você tiver imagem ou coisa assim, ainda confunde, ainda é mais confuso ainda. Tá? Então, esse problema de criar os tipos de agentes e se preocupar em definir como é que eles estão devolvendo as respostas para depois ajudar na agregação, já é um tremendo abacaxi. Esse paper que eu falei, do H.W. Bragg, ele simplesmente reduz tudo a texto. Ele guarda as imagens, ele guarda o texto, faz o chunking tudo da mesma forma e faz o Bragg da mesma forma. Então, ele reduz tudo a um problema só. E aí, na hora de juntar os pedaços, é que ele cai nessa esparrela de, ao juntar os pedaços, ele tentar chamar uma LLM para ver se os pedaços são consistentes. E se não forem consistentes, ele faz uma votação. Se ele não conseguir uma maioria, ele tenta tudo de novo. Ele volta atrás e pega outros termos. Então, ele usa a votação, mas a votação dele é baseada não num critério de que duas votaram aqui, três votaram lá. Ele usa a LLM para tentar descobrir se as coisas são consistentes ou não e qual é a maioria do que as LLMs acham, do que as respostas acham. Então ele ficou a meio caminho. Bom, então esse troço de juntar, de agregar, mesmo considerando só um determinado tipo de dado que a gente poderia supor, já é um abacaxi por si só. Seria outra tese de doutorado. Agora, tem um outro problema que é o pior de todos, que é a história de como é que a gente vai testar isso. Esse sistema que a gente está discutindo aqui, na verdade, é o que eles chamam de um Question and Answering System. É um sistema de perguntas e respostas, e tem 1 milhão de benchmarks para isso. Mas tem alguns que são mais populares hoje em dia. Esse HW Bragg usa, e um outro sistema que a gente esbarrou por aí também usa. Um é bem legal. O sujeito tem um tracking, uma coleção de interações entre uma equipe de emergência e o sistema central. E aí a equipe de emergência pode tirar fotos, pode fazer comentários. Então, a entrada para o benchmark são esses conjuntos, essa informação toda, que no fundo é real. E aí eles fizeram para o benchmark uma série de perguntas em cima desses dados, e eles têm as respostas esperadas. Eles têm tem as perguntas e o Golden Standard. Então, existe um benchmark que a gente poderia usar para testar as coisas do João. Quais são os problemas? 2. Primeiro, que para consumir esses dados desse benchmark, você tem que fazer outros retrieval agents, outra maneira de agregar, enfim, é um bocado de implementação para fazer um framework ser instanciado para consumir esse benchmark. Esse é o primeiro problema. Isso vai dar trabalho, vai levar 1 mês fazendo isso. O segundo problema é comparar a resposta que o sistema do João irá produzir com o Golden Standard, porque a resposta é texto. O Golden Standard desse benchmark que eu estou falando é simplesmente a resposta textual a uma pergunta em linguagem natural. Então, uma frase. Então, depois o João vai produzir uma resposta. A resposta do João pode até estar correta, mas não é fraseada da mesma forma que o Golden Standard. Então, como é que você compara os dois textos? As métricas de comparação tradicionais de texto são um desastre. Essa história do blue, do bleu, do não sei o que lá, são muito ruins. Então, esse segundo problema é muito sério. É difícil É você comparar. parecido com comparar o resultado do Standard de SQL com a pergunta, com a consulta SQL que É, é é. gerada pelo texto SQL. É É trabalho parecido, é o manual, mesmo né? Não dá problema. para Não, automatizar. na verdade é pior, porque na verdade está comparando texto. Se você quiser, É, o que você pode fazer tem a é, semântica por dentro, né? Tem é em vez de pegar, sei lá, as 2.000 perguntas que eles têm em cima desse troço, pegar 400. E aí as 400 dá para a gente encarar à mão, 200, 100, sei lá, um número menor, e aí a gente comparar manualmente e dizer, sim, essa resposta aqui
é parecido com o Golden Standard, essa aqui está completamente errada. Então, verificar manualmente, já que verificar automaticamente, me parece uma coisa bastante difícil. O segundo benchmark que eles têm, que eles usam, é mais simples do que esse. É um conjunto, na verdade, é como se fosse provas, prova de ciência, prova de como é, assuntos genéricos, né, conhecimentos gerais, ou provas de ciência. Então, o segundo benchmark é uma porção de perguntas e respostas, onde a entrada são as provas com as suas respostas. Isso, na verdade, é bem simples, é texto de novo, né? Então, é question and answer. Então, tem um monte deles. Os outros benchmarks de question and answer são muito mais triviais. Eu e dos André já olhamos um monte deles durante a pandemia, que eram muito, muito triviais. Esses que eu estou falando são benchmarks mais recentes. Então, se o João disser que ele vai terminar até abril, a gente e testar com esses dados que ele tem, dependendo do tempo que sobre, a gente pode se aventurar a tentar usar um desses dois benchmarks que o HW Bragg usa, e aí a gente tem uma vantagem, porque a gente se compara direto o que ele está fazendo com a resposta do HW Bragg, e dentro do paper do HW Bragg ele já se compara com outros sistemas de question and answer anteriores. Então essa seria uma maneira de fazer essa comparação, mas isso é um bocado trabalhoso, bastante trabalhoso, né? Então, isso são algumas coisas que eu tinha notado que eu gostaria de comentar, que refletem diretamente na dificuldade de terminar a tese em 6 meses, né? Supondo que você possa ir até começo de setembro para defender. Então, terminaria a tese no começo de agosto e defenderia lá por volta de 15 de setembro. Esse é o máximo que a gente consegue. Mas aí a gente faz um checkpoint no começo de maio, né, para ver se vale a pena gastar tempo com esse benchmark ou não vai dar tempo. Enfim. Bom, uma outra coisa que o Ian tinha comentado, eu já fiz, que é submeter a proposta a uma conferência. Então, na verdade, queria convidar vocês para serem coautores desse paper. Eu tenho que pegar, até vou gastar hoje à tarde, pegar os comentários que vocês fizeram e ver se eu mudo um pouco a introdução e tal. O que eu fiz foi pegar a proposta, a descrição do framework e tascar lá nesse paper. E o experimento que o João fala, em vez de dizer que é um experimento, porque na verdade não está pronto, né? Então eu transformei o experimento numa espécie assim de vamos pegar essa pergunta dos restaurantes italianos e vamos ver como é que o sistema funcionaria. Aí a seção 5 como é que como É se eu tipo um tivesse running exercido. example, né? Oi? É tipo um exemplo de execução Isso, de cada passo do algoritmo, de cada isso. passo É. do Isso sistema. já está na proposta do João, eu só mudei umas frases aqui e ali para não dar a ideia de que a gente está testando. Está seguindo, na verdade, um exemplo e mostrando. Isso também já está pronto. E aí a gente manda para aquele track do I6 que ainda está aberto, como é que eles chamam? De trabalhos em andamento, não sei o que. É dia 17 de fevereiro. É, 7? 17. 17. Ah, Tá. ok. Mas tá pronto. Mesmo assim, ainda apertado, né? Mas 7 é Não, amanhã. não. Não, 7 amanhã não, é 17. Então dá tempo de hoje à tarde acomodar os comentários de vocês e mandar para vocês essa proposta para vocês olharem. E, by the way, eu mudei o título completamente. Tirei essa história de multimídia do título, enfim. Aí vocês olhem lá o título que está esse paper, que foi uma discussão aí que eu já tive com o João, mas a gente acabou optando por não mudar a proposta em função da discussão desse paper. A proposta que foi para vocês é a proposta que existia dia 23 de janeiro, né, sei lá, 2 semanas atrás, e é exatamente isso, Iana. Não, não é o position paper, O position paper é até o dia 17.
Então, aí eu fiz essa história de aproveitar a proposta para escrever o paper depois que tinha mandado para você. Então surgiu a questão do título e outras coisas que o Furtado anotou, que eu já mexi no paper para corrigir, né? Então, enfim, é isso. Então, João, olha só, para terminar aqui a defesa, eu vou te colocar na sala de espera Tá bom. e a gente discute. Deixa eu ver aqui. O que a gente põe esse troço aqui em cima ali? Espera, eu não esqueci. Ué, ah, exato. Só um minuto. Eu vou primeiro desligar.